Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu fiz este vídeo depois de assistir uma declaração de um líder religioso muito conhecido na mídia, e ele diz que a pessoa que não dizima vai para o inferno. Sim, é isto que este homem prega na igreja dele. Para ele, quem não dizima não é salvo. Será mesmo? Após a vinheta, eu vou dar a minha opinião sobre isto. A declaração está aqui para você entender melhor o pensamento deste líder. Você vai escutar. Mas eu sou dizimista, Deus tem que curar. Quá, 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 quá. Você é dizimista porque você não vai para o inferno. Porque se você não fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Você não dá o dízimo porque você ainda não é salvo. Você não dá oferta porque ainda você não é salvo. Porque Deus toca e você sente a quantia. Quantos são candidatos a ser patrocinadores? Não são e nunca vão ser, porque recusaram a chamada de Deus. Aquilo que Deus fala é uma aliança que Ele faz com você. Aliança da prosperidade. Porque Ele diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8, roubará um homem a Deus? Será que Deus pode ser roubado? Todavia vós me roubais. E dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O patrocinador é uma oferta levantada, programada para poder pagar as despesas da igreja. E quem sente o toque e não dá, vai dar conta a Deus. Quem estava dando e abandonou, vai dar conta a Deus. E eu lamento, mas você não vai entrar no reino dos céus. Roubará homem a Deus, em que te roubamos, diz minha oferta. 1 aos Coríntios 6,10. Ficarão de fora, não herdarão o reino de Deus os roubadores. Bom, ele se utiliza da passagem de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, como recurso para defender o seguinte: pelo fato do texto dizer que os ladrões não herdarão o reino de Deus, os não dizimistas então irão para o inferno, pois são ladrões roubando a Deus. É assim que este homem defende. Eu quero trazer um olhar com outra perspectiva para o texto. Veja, quando não ficamos presos no recorte da passagem e ampliamos a nossa lente para o contexto, percebemos que a intenção do apóstolo Paulo era relacionar pecados que ele presenciou na cidade de Corinto e também na igreja local, para que os irmãos que estavam em pecado pudessem ser tratados individualmente e também pela igreja. Quando o apóstolo cita que os ladrões não herdarão o reino de Deus, ele está se concentrando no mal acometido por este pecado. Fica fácil perceber que ele tem em mente o relacionamento entre as pessoas. Como cristãs, elas não deveriam praticar este pecado. Basta ler o contexto sem agredi-lo com ideias pré-concebidas que tudo isto se torna evidente. Uma boa hermenêutica aponta para o fato de que o apóstolo Paulo não tinha em mente tratar sobre os não dizimistas no texto. O que está sendo tratado é da purificação dos irmãos, alertando para os males que os descrentes praticavam e reconhecendo que alguns dos irmãos também praticavam estes mesmos pecados antes de conhecerem a Cristo, conforme mostra o versículo 11, quando diz na parte A: assim foram alguns de vocês. Parafraseando, o versículo 11 ensina que, antes de conhecerem a Cristo, alguns dos irmãos cometiam os pecados citados no versículo 9 e 10, mas que agora não faziam mais por serem cristãos. E entre estas coisas está o fato de que no passado eles eram ladrões, desonestos em seus negócios. O pastor faz uma correlação com outro texto bíblico, Malaquias 3, 8, 11. Leiamos: roubarás o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então Deus está dizendo assim: aquele que não era fiel no dízimo e na oferta, estava roubando a ele. Versículo 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois
Fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E o 11, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Veja comigo o seguinte, o versículo 8 e 9 diz que quem não ofertava e não dizimava roubava a Deus. No versículo 10, todas as pessoas são convidadas a levarem o dízimo para a obra de Deus. No 11, diz assim que se o povo fosse fiel, Deus repreenderia o devorador das colheitas para que a terra não deixasse de produzir. O devorador não era espiritual, e sim os gafanhotos que acabariam com as lavouras. Assim, perceba algo importante no texto de Malaquias e que não é compatível com a fala do pastor. Usar o texto de Malaquias, relacionando-o com o texto de 1 aos Coríntios, para afirmar que quem não dá o dízimo irá para o inferno, é colocar um ensino além do que o texto diz. O pastor não considera o que o profeta Malaquias ensina sobre como Deus trataria com os não dizimistas. E como Deus trataria, segundo o texto? Ele não abençoaria as finanças do povo. O texto de Malaquias não ensina que Deus os puniria condenando-os ao inferno. Queridos, passou disto é palavra de homem. O que eu vejo por inferência é que a fala do pastor sugere que o sacrifício de Jesus se torna completo quando a pessoa dá o dízimo. E num jogo de palavras eu digo, não erre, Soares. Quanto à compreensão se devemos ou não entregar o dízimo, eu entendo que devemos entregar sim. Eu sou dizimista e encontro base bíblica para isto. E apenas tocando num detalhe, alguns dirão que o dízimo é da lei e como estamos na graça não devemos entregar. Perceba que eu estou usando o verbo entregar e não o verbo dar para me referir ao dízimo. E por que eu faço isso? É porque eu entendo que eu dou algo quando este algo é meu. Então eu digo entregar, pois eu entrego, eu devolvo algo que não é meu. Então, voltando ao fato de que alguns dizem que o dízimo é da lei. Eu vejo nas Escrituras que o dízimo antecede a lei, pois Abraão entregou o dízimo antes de haver lei. E precisamos entender que o dízimo e a oferta não são para comprar coisas de Deus. Não é um contrato que faço com Deus para barganhar algo dele, mas sim um ato de fidelidade e de amor à obra de Jesus. Nas igrejas, alguns não dizimam e querem encontrar tudo limpinho, arrumado, os melhores equipamentos, a igreja com novidades para assegurar conforto, as contas pagas, ar-condicionado, comemorar aniversário na igreja. A pergunta que fica é, isto é justo? Quem paga a conta? Eu costumo dizer que é um privilégio ser mantenedor financeiro dos assuntos do reino. E nada me falta. Obrigado por me acompanhar até o final. Deus te abençoe. E se gostou do vídeo, se ele foi relevante para você, considere se inscrever em nosso canal, ative o sininho e também dê o seu joinha para que a plataforma do YouTube indique cada vez mais o nosso trabalho e assim mais pessoas serão alcançadas pela explicação simples da palavra de Deus. Obrigado e até o próximo vídeo.